Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos, nós estamos nesta leitura continuada do capítulo 8º do Evangelho de São João, nesse grande conflito de Jesus com os fariseus. Jesus, numa última tentativa amorosa, quer trazer os fariseus à verdade, quer trazê-los à conversão. E então aqui Jesus começa a falar mais uma vez, de forma ainda mais clara, da sua identidade. Os fariseus se declaram filhos de Abraão, mas Jesus então diz: se vocês fossem filhos de Abraão, vocês creriam em mim, porque Abraão viu o meu dia e exultou. A resposta dos fariseus, que diz: nem sequer tem 50 anos e vistes Abraão? Bom, não é exatamente o que Jesus disse. Jesus não disse que ele viu Abraão, mas que Abraão o viu. Seja como for, ele diz: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Aqui, mais uma vez, Jesus declara sua identidade divina. Vamos olhar um pouco de perto o que é que Jesus está nos ensinando aqui. Primeiro, Abraão viu o meu dia. A Igreja crê que no Antigo Testamento, os patriarcas e profetas, eles tinham uma maior clareza com relação a Jesus do que aquilo que está escrito nas Sagradas Escrituras. Ou seja, que de fato, de forma mística, espiritual, porém verdadeira, os patriarcas, Moisés, os santos reis de Israel como Davi, os escritores, agiógrafos, o nome que nós damos, os escritores dos livros sagrados, santos profetas, eles receberam de Deus a revelação a respeito de Jesus. E que, portanto, hoje o que a Igreja faz, lendo as Escrituras do Antigo Testamento, vendo um sentido espiritual que está lá por baixo dos textos do Antigo Testamento, é algo que tem uma consistência maior do que simplesmente uma espécie de técnica interpretativa. Ou seja, o que é que a maior parte das pessoas pensa? Que a Igreja pega lá o Antigo Testamento, as narrativas de Abraão, Isaac, Jacó, depois aquilo que Moisés escreveu, que os profetas escreveram, etc., etc. Esses pobres coitados do Antigo Testamento não faziam ideia de quem fosse Jesus, de que ele viria, etc., etc. Então eles escreveram aquilo que podiam escrever, mas a Igreja, então, inspirada pelo Espírito Santo, consegue enxergar um sentido espiritual que está lá, mas que os autores sagrados não enxergavam. Bom, essa interpretação pode ser até legítima, mas ela não é a interpretação tradicional. Ou seja, tradicionalmente a Igreja crê verdadeiramente que estes agiógrafos e santos patriarcas do Antigo Testamento, eles viram com clareza a vinda de Jesus. Só que ao colocar por escrito, colocaram as coisas de uma forma que o povo pudesse entender, mas entender dentro da sua capacidade. Ou seja, os escritos do Antigo Testamento foram escritos de uma forma que o povo de Israel, o povo do Antigo Testamento, pudesse compreender algo, mas o sentido profundo, que só quem entendia era Moisés, só quem entendia eram os profetas, no sentido profundo, Jesus já estava lá.
Sim, porque os santos do Antigo Testamento viram o seu dia, viram o dia de Cristo. É isso que nos diz, por exemplo, a carta aos Hebreus, quando faz aquela lista imensa de pessoas do Antigo Testamento que na fé viram Jesus. Jesus aqui coloca isto nesse texto. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Esse é o primeiro sentido e a primeira coisa que eu gostaria de dizer sobre esse evangelho. Os fariseus distorcem as coisas, invertem o processo e dizem: nem sequer tens 50 anos e viste Abraão? E então Jesus, que poderia responder e dizer: não, eu não disse a vocês que eu vi Abraão, é Abraão que me viu. Mas Jesus aceita aquela frase errônea e então faz uma revelação ainda mais radical e diz: antes que Abraão existisse, antes que Abraão fosse, eu sou. Vejam, não parece que a frase tenha lógica, né? Antes que Abraão fosse, qual seria a lógica? Eu era. Mas o que Jesus diz, antes que Abraão fosse, eu sou. Porque aqui Jesus está claramente se identificando como Deus em pessoa. Deus que se fez carne. E os fariseus não deixaram de entender. É por isso que o Evangelho termina com eles pegando em pedras para apedrejar Jesus. Mas ainda não havia chegado a sua hora. E nós? Vamos crer? Vamos crer verdadeiramente que Jesus é Deus eterno? Vamos ou não crer que Jesus era a razão de ser de todas as profecias e que Ele foi misticamente visto pelos santos profetas e patriarcas? Vamos ou não crer que Jesus é a razão de ser de nossas vidas e a razão de ser de cada pequeno detalhe da história, para onde se dirige Ele, Alfa e Ômega, começo e fim. Ele, que é a razão de nossas vidas. Inclinemo-nos diante dele. E aqui, adoremos àquele que deu a vida por nós. Aquele que verdadeiramente veio para nos salvar, porque Ele é a razão de ser. Exultemos junto com Abraão, nosso pai na fé, e vejamos profundamente quem é Jesus. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.